Ele prometeu de estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Na tarde desse dia, temos uma escolha a fazer. Servimos o Deus Altíssimo. A Bíblia diz que realmente a incredulidade tem cegado o entendimento. O homem muitas vezes está morto nos seus deleitos de pecados. Muitas vezes o homem está no seu deleito de pecados, mas sabendo que a Bíblia disse bem claro, naquele dia, disse a palavra de Deus: enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas assim de ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que muitas igrejas viviam lotadas de pessoas, clamando, buscando a Deus. Mas nos dias que estamos vivendo, tem muitos que estão abandonando a sua fé, estão deixando, estão trocando, talvez, a sua adoração a Deus dentro de uma igreja para viver regaladamente, viver em outros assuntos, talvez no pecado, andando de qualquer maneira, nem importando com o nome de Deus. Mas a Bíblia disse bem claro: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque a mão de Deus não está encolhida, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. E disse a palavra de Deus: se este povo que clama pelo meu nome se humilhar e converter o teu coração, eu abrirei as portas do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou a sua alma, para que possa encontrar com Deus. Mas a Bíblia disse bem claro que Deus tem mais prazer num velório, num dia de lutos, do que num dia de festa. Porque quando está festejando, o homem está esquecido e só lembra dele, da alegria carnal. Mas quando chega no velório, todos reconhecem que tem um fim. E muitas vezes, no velório, não sabemos o que está ali nos esperando, se é o céu ou se é o inferno, se é realmente o descanso ou o tormento eterno. Mas a Bíblia diz bem claro, dizendo: a certa época Israel desobedeceu a Deus e disse: eis que vem o dia, disse o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas assim de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós rejeitamos a palavra
Mas chegará um dia que muitos irão errante, de mar até outro mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra de Deus e não acharão. E naquele dia, quando isto acontecer, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Não sede de água, mas assim de ouvir a palavra de Deus. E os que juram pelos deleitos de Samaria, ou de lugar onde mora, dizendo como é certo vivia este Deus que este povo pregava, como é certo que vive esse Deus que o povo pregava, como é certo viver o caminho que é Jesus, como é certo, e correrão e não se levantarão jamais, porque o fim chegou. Agora não tem mais tempo. Tudo tem o seu fim. A Bíblia disse bem claro: acautelai-vos, porque ninguém vos engana. Acautelai-vos, que ninguém vos engana. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, dizendo as práticas do pecado não tem problema. Jesus disse, respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirão de guerras, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Hoje nós vemos guerras, rumor de guerras, mas ainda não é o fim. Isto é o princípio de dores. A Bíblia diz bem claro que o fim vai acontecer extraordinariamente. O que nós estamos vendo de aflição deste mundo é somente um sinal. Muitos até falam em guerra mundial, mas ainda não é o fim. A Bíblia disse bem claro que no fim Jesus descerá nos montes das oliveiras e abrirá um vale, e ali então será o fim. E quando estas coisas acontecer no fim, a Bíblia disse bem claro, dizendo: no julgamento final abrirá o livro da vida, e os mortos serão julgados pelas coisas que estavam escritas neste livro, segundo as suas obras. Que obra que você tem feito hoje para encontrar com o Senhor teu Deus? Existe um hino dizendo:
posso ter as mãos vazias a Jesus apresentar, disse, e deu o mar os seus mortos. Aquele que morreu no mar, o mar precisa dar. Eles hão de ressuscitá-lo para dar conta segundo as suas obras. Que nele há, e a morte e o inferno darão os mortos que nele há, e foram lançados cada um, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nós temos a morte física, que ela morre e vai para o cemitério. Mas existe a morte espiritual, que disse no verso 14 do capítulo 20 do Apocalipse, dizendo, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, onde nada se morre. Viverão eternamente ali no lago de fogo. E aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isto é a visão que a qual Jesus deu para João com seus 94 anos, cerca de 94 até 96 anos, quando João já estava velho, acerca de quando Jesus já tinha passado, já tinha vivido na terra e foi ao céu e assentou à direita do Pai. Jesus veio, mostrou para João esta visão. O resultado daqueles que não crê sofrerá o dano da segunda morte. O homem precisa nascer duas vezes. Nascer fisicamente, com a qual nós temos nascido de nossas mães, mas é necessário nascer de novo. Aquele que nasce de duas vezes, nasce fisicamente e nasce espiritualmente, morre uma vez. Mas aquele que nasce uma vez e não nasce duas vezes, este sofrerá o dano da segunda morte, a qual está escrito aqui. A segunda morte é aquela que não tem fim. E disse, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Assim como a Bíblia disse bem claro, existe uma cidade preparados para aqueles, uma morada, a qual Jesus falou no capítulo 14 de João, na casa de meu pai há muitas moradas. Também existe um lugar daqueles que não têm morada, no lago de fogo, a qual está escrito nessa Bíblia. E a Bíblia disse bem claro que aquele que tirar um tio desta palavra, eu derramarei sobre ele as pragas que há neste livro. Mas aquele que permanecer firme na palavra,
este será salvo. Aquele que dirá, eu darei sobre ele praga. E se aquele que tira qualquer palavra dessa profecia, Deus fará a sua parte. Tirará o teu direito da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritos neste livro. Aquele que testifica estas coisas, digo, certamente vem. Cedo vem, ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E que Deus abençoe maravilhosamente nessa tarde desse dia. Oramos ao Senhor para que também tu possa abrir os teus olhos espiritual e conhecer o Deus da Bíblia, a qual tem preparado coisas boas para nós, mas depende da nossa obediência. Amado Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, neste momento, te agradecendo essa oportunidade, a qual tem me dado nesta praça, para realmente transmitir a sua palavra e dizer para aqueles que estão ouvindo esta palavra maravilhosa, e que o Senhor possa também dar oportunidade para cada um deles nesse dia, e também ter o direito da salvação eterna, a qual o Senhor tem nos dado esse direito para estar aqui transmitindo a mesma palavra. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.